Há quem traduza a gratidão através do estilo bombástico das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedores que todos tomam conhecimento. Passam como pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas, frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres aos quais aderiste, espalhando ondas de otimismo e de esperança. A atitude paciente e bondosa ao lado daqueles que se desequilibraram e sentem-se a sós. A prece ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários. A perseverança nas ações relevantes quando outros desertaram. O clima mental de fé e de união com tudo e todos sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à vida, pela honra de estares consciente da tua existência e presença no universo. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza a todos quantos se acerquem de ti, experimentando a dita de viver. Olá, amigos espíritas. Referente à passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. É um capítulo em que Kardec traz para nós a bandeira do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, na maior amplitude de sua interpretação à caridade. Bom, para começar, no Livro dos Espíritos, na questão 886, em que Kardec faz uma pergunta aos espíritos: como devemos entender a caridade como entendia Jesus? Por isso que nós falamos que todo o espírita deve carregar consigo esse sinal de alerta, o BIP, BIP. Vamos todos nós ser o BIP espiritual em nossa consciência. Então, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da Lei da Justiça de Amor e Caridade, caridade e amor do próximo. Essa pergunta aqui é direcionada a qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha que coisa espetacular.
benevolência para com todos, ser bom com todos, todos, desde aquela pessoa, desde o ladrãozinho, desde o político corrupto, desde o parente difícil, desde todo mundo que convive conosco, ser bom para com todos. Indulto, indulgência, perdão com as imperfeições dos outros. Entender a posição em que os outros se encontram, as suas imperfeições, indulgência, dar indulto, dar o perdão. E o perdão das ofensas. Do nosso ponto de vista, há muitas contradições. Nós pensamos de uma forma e o nosso oponente pensa da outra. Ele nos ofendeu, ele nos prejudicou, ele nos atacou. Perdão das ofensas. Então, o BIP, toda vez que nós balizarmos nossas atitudes, nossas ações, acionemos benevolência. Estamos sendo bons? Estamos sendo indulgentes? Indulgência, indulto, solta, deixa que vá, vai embora. Eu perdoo. E o perdão das ofensas. E nesse capítulo 15, logo no início, o que o espírito precisa saber para encontrar a salvação? O que precisa o espírito para se salvar? E quando fala que eu preciso do espírito para se salvar, olha como a essência, o espírito. Ou seja, o que precisa o espírito para conseguir uma passagem? Um ticket para adentrar a vida eterna com felicidade e com conquistas, sem sofrimento. Aí ele fala em Mateus, o capítulo 25, versículo 31, onde o Filho do Homem, o grande rei, ele chega, o Filho do Homem, quando vier em sua majestade, acompanhando de todos os anjos, sentar-se no trono de sua glória. Observemos que o Filho do Homem, e depois fala o Rei. O Filho do Homem é o Rei. O homem é Deus e o Rei é o nosso grande Mestre Jesus. Aqui o homem, Deus é a imagem, nós somos imagem e semelhança. Então do homem perfeito, que manda o seu Filho, o grande Rei, que nos coloca tudo em posições de condição de igualdade. E aí, sentar-se ao trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separar um dos outros como o pastor separa o bode das ovelhas, e colocar as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. É uma analogia para dizer do bem e o mal. Então dirá o Rei, que é o Filho do Homem, que é nosso irmão, que é o Mestre Jesus: vinde benditos do meu Pai. Aí uma promessa, a vida eterna. Então, você quer conquistar a vida eterna? Essa promessa é para conquistar o reino que foi preparado desde o começo do mundo. E aí, nessa grande passagem do julgamento entre o bem e o mal, entre a nossa consciência, entre as nossas atitudes, nossas ações, ele faz um questionamento. Benditos do meu Pai, passai à direita, ou seja, conquistaram a vida eterna, vai se regozijar com a felicidade, só se vocês fizerem isto. Atender a todos que sentem fome. Bom, na nossa sociedade moderna, se nós observarmos muito próximo de nós, muitas pessoas estão passando por dificuldades. Quantas pessoas estão aí? Fome material, fome de alimento em casa, fome de assistência, fome de tudo. É muita fome, muita coisa acontecendo muito próximo de nós. Sede de justiça, sede de carinho, sede de atenção, teto.
Quantos estão abandonados, sem um lar, sem um local para voltar, sem uma cama aconchegante? Quantos estão aí sem agasalho, quase nu? Muitos doentes, muitos nos cárceres, sofrendo aí por uma inconsequência momentânea, muitas vezes. Então ele fala: vinde a mim, benditos do meu Pai, e tomai o reino que foi preparado desde o princípio do mundo, porque conquistará a vida eterna. E aí fala: vocês tiveram, quando todas essas atitudes que foi falado, quando eu estive com fome, você me alimentou, quando eu estive com sede, desse de beber, quando eu estava sem teto, me acolhestes, quando estava nu, me vestistes, quando estava doente, me amparou, quando estava no cárcere, fosse me visitar. E poderíamos acrescentar hoje: quando estava depressivo, muito triste, quando estava no caminho das drogas, quando estava perdido nas minhas decisões, quando estava desesperançoso, viesses me aconselhar. Isso é para nós. No mundo moderno, é a mim que fizestes. E toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, mais uma vez ele se inclui, mais pequenino dos meus irmãos, que é nossos irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, toda vez que nós fazemos uma atitude direcionada no bem, é uma luz que se acende sobre nossos passos, como diz Chico Xavier. Então, se nós temos compaixão, nos compadecemos com as pessoas que convivem conosco e procuramos direcionar nosso amparo, procuramos direcionar nossa assistência. E vejam bem, e caridade não precisa ter riquezas materiais. A caridade faz parte da atitude direcionada no bem, num aconchego, num conselho, palavras acalentadoras. Isso não tem dinheiro, não precisa. Caridade material é bem vista, sim, mas acima de tudo, as atitudes direcionadas no bem. A ação aos mais pequeninos dos meus irmãos. Então ele promete aqui, para quem direciona essas atitudes, é uma promessa, a vida eterna, é uma promessa. Todavia, os que passaram à esquerda, os bodes, vamos dizer assim, os maus, os que são ambiciosos, os que são avarentos, os que não sabem repartir, ou que têm dificuldade de tirar um agasalho de muitos anos guardado no fundo da gaveta porque acha que um dia vai usar e não dá para outra pessoa que está passando frio, por exemplo. Uma pessoa que sabe que um parente está doente e não vai visitar. Uma pessoa que sabe que um parente está passando dificuldade e não o ajuda. Uma pessoa que tem, às vezes, aqueles insights de ajudar alguém, mas eu não vou ajudar, é muito folgado, não vou. E às vezes pode ajudar e não ajuda. E não sabe quanto que a pessoa está passando. Ah, mas eles são muito folgados. Mais uma vez nós estamos julgando. Não é nós que temos que julgar. É entre nós e Deus, como diz Maria Teresa de Calcutá. Não é entre nós e os homens, é nós e Deus. Então tudo que nós fazemos sem julgamento. É como dar o dinheiro para uma pessoa que está pedindo esmolas e querer exigir que ele prestar conta do que ele vai fazer com o dinheiro. Isso é problema dele. Nós temos que fazer a nossa parte, ajudar. Então, quando nós deixamos de fazer essas atitudes direcionadas do bem, aí é a condenação, o suplício eterno. E ele fala: afastai-vos de mim, malditos. Vai para o suplício eterno, a condenação, o fogo eterno que foi preparado pelo diabo e seus anjos. O que nós queremos escolher para nós? O que nós estamos pensando para a nossa vida? O que estamos pensando para nós? Nós estamos carimbando nosso bilhete, nosso ticket de passagem para a vida eterna? E aí, nessa analogia, todas as vezes
que nós faltamos com assistência a um dos mais pequeninos, estamos carimbando nossa passagem para o suplício eterno. Como não somos perfeitos ainda, nós somos vulneráveis, basta o entendimento da mensagem de Jesus e o entendimento das mensagens espíritas para fazer o exercício dia a dia, para que nós possamos ouvir a voz do coração, para que possamos entender a mensagem desses abnegados espíritos que nos amparam e nos assessoram. Basta nós termos esse recolhimento e pedir a Deus que nos dê inspiração para fazer atitudes direcionadas ao bem. E vai aparecer a oportunidade e vamos trabalhar em cima disso. E como na outra passagem do samaritano, que em Lucas, no capítulo 10, que o doutor da lei vem tentar Jesus para saber o que é preciso para possuir a vida eterna. Nessa primeira passagem de Mateus, entendemos que nós temos que ter atitudes direcionadas ao bem, amparar, o amparo acima de tudo. E aqui ele vem fazer a analogia de quem socorre quem está caído na beira da estrada. Quem socorre? Quem? É o fariseu, é o sacerdote ou é o samaritano? Nós deveríamos ter a atitude dos samaritanos espíritas, os bondosos de coração. Quando vimos pessoas caídas na beira da estrada da vida, na beira da estrada das inconsequências, na beira da estrada da entrega à drogadição, na beira da estrada da destruição dos lares, de famílias indo para a bancarrota, famílias se desagregando, o que nós fazemos? Nós passamos de largo, ignoramos, ficamos muito quietinhos no nosso canto, ou vamos tentar apaziguar e ser pacificadores, ou tentar aproximar e ajudar a todos? Então, quando ele pergunta o que devemos fazer para conquistar a vida eterna, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso próximo? Aí vem essa questão, quem ajuda? Independente, o nosso próximo é quem presta assistência independente de recompensa, livre de todo o interesse. Então, o caso aí que quem socorre, o samaritano que socorre essa vítima, é o que é o mais próximo. Então, fala o doutor da lei, ide fazer o mesmo. E nós falamos para nós espíritas cristãos, vamos fazer o mesmo. Vamos nos encontrar mais, vamos abrir nossos pensamentos, pedir a Deus oportunidade para fazer o bem, para ajudar sempre. Agradecemos a oportunidade de todos e que Deus nos abençoe e que nos dê sempre a oportunidade desse estudo redivivo do Evangelho, que abre nossos poros da consciência espiritual e nos ajuda a ter essa intuição para esses insights, para ajudar, para seguir direcionando nossas atitudes no bem e a caridade acima de tudo, indulgência e perdão. Muita paz a todos. Segue agora do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, Instruções dos Espíritos. Neste capítulo e neste item, Allan Kardec inclui, encerrando o capítulo, uma mensagem, diga-se de passagem, maravilhosa de Paulo, o apóstolo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Existe um determinismo divino, do qual ninguém escapará: ser perfeito e ser feliz. E isso vale também para todos os espíritos do universo, existentes a serem criados
todos têm o destino de gozar um dia de uma perfeição que lhes permite ser plenamente feliz, como muitos já o conseguiram. E essa perfeição se manifesta quando o espírito tem em si plenamente desenvolvidos a inteligência e o amor a Deus e ao próximo. Percebemos então, como nós, que constituímos a humanidade terrena, estamos ainda muito, mas muito distante do nosso destino. Todavia, se olharmos para o passado dessa humanidade, temos de contatar uma progressão contínua, perseverante, que nos estimula a caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Conforme disse Jesus na passagem de Lucas, em direção a esse destino sublime e glorioso, no bom uso da inteligência e no esforço de ver no próximo um irmão com qualidades e imperfeições, como nós, da maneira que nos for possível, mas sempre com a intenção de enviar-lhe vibrações positivas, olhar de simpatia, votos de paz e harmonia. Querer fazer somente o bem a qualquer pessoa, não fazer o mal a ninguém, é a maneira de desenvolver o amor de Deus e ao próximo, em nosso estágio evolutivo. Isso não tenhamos dúvida. Porque quando se quer, a vontade é sempre acionada e a pessoa é impulsionada a agir como quer. O espírita, nós, tem esse instrumento excelente, que é o espiritismo, que segundo Paulo de Tarso, com essas palavras, não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a, por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Paulo também afirma, com esse lema, que o homem jamais se transviará. Por isso, nós espíritas, devemos sempre, na mente e no nosso coração, procurar interpretar essa máxima com profundidade, analisando as consequências de sua aplicação, a fim de poder aplicá-la com discernimento, com bom senso, em todas as ações. Interpretar, compreender que a caridade não é somente dar coisas materiais, constituindo-se uma maneira de sentir, pensar e agir. E muitas vezes nós enganamos com isso, A gente acha que dar alguma coisa material a gente já está fazendo a caridade. E a caridade não se resume só nisso, não é verdade? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Nessa frase também, Paulo nos dá a maneira pela qual pode o homem atendê-la, sem provocar outros males, como muitas vezes faz o homem bem intencionado, mas sem bom senso e sem discernimento. A caridade deve presidir nossas ações, devendo, portanto, ser entendida nas suas consequências, que devem sempre ser o bem e jamais o mal. Desse modo, as nossas ações, controladas e guiadas pela nossa vontade de fazer o bem ao próximo, irão produzir bons frutos, além de nos impedir que façamos o mal. Para fazer o bem, basta acionar a nossa vontade, mas para fazer o mal, às vezes, a inércia, a negligência, ou não fazer nada, o deixar para depois, também pode ser um descuido. Assim, o sentimento da caridade, sendo acionada ou dirigindo as ações, nos levará a seguir os ensinos de Jesus, a colaborar na nossa felicidade e na paz dos nossos irmãos, e, consequentemente, a melhoria da humanidade, que tanto sofre. Então, agradecemos a Deus que nos permitiu, com a imensa luz do Espiritismo, não porque somente nós possuímos a ideia de fora da caridade não há salvação. Não só por isso. Mas o Espiritismo nos leva a tornarmos melhores cristãos. Faz com que a gente se melhore a cada dia e com toda certeza que nós possamos assim
sermos o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, mas com aquele sentimento de que fizemos sempre o bem, que a oportunidade que tivemos de fazer o bem, lá estávamos nós. E não só, como eu já disse, os bens materiais, mas bons pensamentos, uma boa palavra. É isso que nos torna melhores cristãos. O Espiritismo, embora ofereça muito mais esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus, não se torna, por isso, a única via em direção ao reino de Deus. Mas, tendo como seu lema, fora da caridade não há salvação, deixa bem claro que essa salvação é possível a todos que tiverem dentro de si o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque esses só farão aos outros o bem que querem para si. O Espiritismo, com seus princípios condensados nesse lema, nos dá uma responsabilidade muito maior na aceitação dos ensinos de Jesus, na sua aplicação, no querer e tentar, desde já, ser um verdadeiro cristão. Inteligente e bom, destinos que estão guardados para nós, para a nossa própria evolução. Então, o conselho de Paulo, nesse capítulo na Instruções dos Espíritos, é para que a gente saiba aplicar a dosagem necessária, que a gente possa fazer a caridade sim, mas que a gente possa ter a consciência que não é só com bens materiais que a gente consegue, mas sim, como eu já disse, com boas palavras, bons pensamentos, vibrando por todas as pessoas que necessitam. Fazer a caridade material, excelente. Quem pode mais, ajuda aquele que não pode, lógico. Mas não basta somente isso. Não basta só nessa época de frio, que todos nós estamos sabendo que o frio está aí, é intenso, ainda mais com essa pandemia e tudo mais, mas doar um cobertor, doar uma roupa quentinha, levar alguma coisa a um necessitado que vive na rua, que precisa da nossa atenção, isso é importante sim. Mas levarmos também uma boa palavra, e não é só morador de rua que necessita, às vezes a própria família precisa de um consolo, de uma palavra, um amigo, aquela pessoa que você não liga há algum tempo, liga e como que você tá? Você tá bem? Ah, a gente não está podendo se encontrar, mas logo vai acontecer da gente se encontrar, vamos conversar bastante, vamos rir muito. Então, tudo isso, acredito eu, que faz parte da caridade. Gostaria de agradecer a minha contribuição, de falar um pouquinho do capítulo 15 e, quem sabe, se Deus quiser, logo em breve estaremos todos um olhando para o outro, abraçando e comentando e conversando, e estamos aqui para somar juntos. Um grande abraço a todos.